Olá, só aguardar um pouquinho. Olá, boa noite. Boa noite, Érica. Estamos aguardando aqui um pouquinho. Ver se temos aí participantes na nossa aula de hoje. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre TCC, um pouco sobre o que é a depressão, né? Nós vamos estar conversando sobre isso. Estou vendo aqui Vivian, Rosemilda, lá da US, que prazer ele receber aqui. Que maravilha. Que maravilha, gente. Boa noite, Érica. Vou aguardando aqui uns minutinhos, né? Ver se o pessoal vai chegando. Para a gente ir começando, a gente vai hoje conversar um pouco aqui, né? Assim, sobre a depressão, sobre a terapia cognitivo-comportamental, como que ela pode, né, estar aí auxiliando pessoas que vêm sofrendo, né, com um transtorno depressivo. A gente vai também discutir alguns pontos relacionados a essa questão, né, do diagnóstico. Acho que é bem importante a gente falar sobre isso. E também é uma forma da gente não restringir esse assunto apenas ao mês, né, de setembro, a campanha Setembro Amarelo. Muitas vezes o que acontece é isso, né, que fica restrito, né, acaba ficando restrito ali. Lívia, boa noite, Lívia. Estou vendo aqui a Lívia chegando. Bacana, meninas. Mais alguns minutinhos. A gente inicia, com quem tiver aqui, a gente inicia aqui para valer, certo? Vai ser muito bacana, tá? Assim, eu preparei aqui, né, um conteúdo bem legal, apesar de ser aqui aberto, né, no Instagram e tudo mais, é um conteúdo compreensível, acessível, mas também muito rico, tanto para quem não é psicólogo, como para quem é também da área, né? Então, para a gente entender um pouco melhor diversos pontos. E aí vocês podem ir comentando, né, aqui, colocando aqui alguns comentários, tá certo? Acerca da temática, tá bom? Vou guardar aqui só mais uns minutinhos e aí a gente já começa, já inicia, tá? Esse nosso momento. Flaviana, boa noite, Flaviana. Lindenberg, pronto, a galera tá chegando. Saudades aí, Lindenberg, Flaviana. Flaviana foi me orientando, né, do estágio. Maravilhosa. Bacana. Aldênia. Vamos lá, pessoal. O pessoal vai chegando, a gente vai começando. Já vou aqui recebendo vocês, dando boa noite, boas-vindas. A saudade é recíproca, coisa boa é a gente ver os nossos alunos aqui, né? Junto com a gente, os nossos alunos aqui participando, vindo aqui assistir, isso é muito bacana. Pessoal, então assim, me veio essa ideia, né, de fazer essa live, a gente ter esse momento aqui, exatamente para que a gente pudesse conversar, ter uma conversa mais próxima sobre algumas temáticas que eu acredito que são muito importantes para a nossa compreensão enquanto profissionais, enquanto futuros profissionais e enquanto sociedade também, né? Ela surgiu de algumas inquietações minhas, né? Aqui em relação a como que a gente fala, como que a gente conversa, espaços de diálogo sobre saúde mental. A gente acabou de passar, né, agora há pouco, sobre a campanha, a gente teve a campanha Setembro Amarelo, uma campanha super importante, né, uma campanha onde a gente vê ali
que existe, né, todo um trabalho de mobilização da sociedade, de falar sobre a questão da valorização da vida, prevenção ao suicídio, se fala sobre a importância do acolhimento às pessoas. Mas eu não sei vocês, para mim é um grande incômodo o fato de que acaba o mês de setembro, parece que tudo o que foi dito ali volta a ser como era antes, né? Acaba sendo esquecido. E isso me gera muito incômodo, porque eu acredito, né, que quem sofre com um transtorno depressivo, quem sofre com alguma circunstância ou conflito da vida, não sofre só no mês de setembro, não é isso? Sofre independente do período do ano, enfim. Então é algo que é muito real, é algo que afeta a vida de milhares de pessoas no nosso país. E seria muito injusto a gente a gente falar sobre isso somente durante a campanha Setembro Amarelo. Então, na verdade, o meu objetivo aqui é instigar esse diálogo para que a gente possa falar mais, né, dar mais visibilidade a essas temáticas. E para vocês terem noção, pessoal, eu estava, né, me preparando para trazer, né, aqui conteúdo para vocês. Assim, essa é a minha primeira experiência aqui nesse Instagram com lives, né? Então, eu estava assim pensando, poxa, como que eu posso trazer alguns conteúdos relevantes, né? Mas que seja possível aqui dentro desse espaço. E aí, nessa pesquisa inicial, uma das coisas que eu tentei, né, levantar foi a questão da prevalência, a porcentagem de pessoas dentro do nosso país que sofrem hoje com depressão, né? E aí, de acordo com alguns dados ali do Ministério da Saúde, a gente vai ver que é estimado que ao longo da vida, né, cerca de 15% da nossa população vem a sofrer com um transtorno depressivo, né? Esse número ele tem ali algumas variações, tem alguns estudos que falam de 10%, então já tem uma diferença aí, né? No entanto, 10 ou 15, o que importa aqui é a gente observar que é uma quantidade significativa de pessoas que vão estar passando, né, ou estão suscetíveis a passar por esses sofrimentos ao longo da vida. Então, isso é muito sério. Isso requer, a gente vai falar aqui, né, sobre a questão da depressão dentro do contexto de prática clínica com base na terapia cognitivo-comportamental. Esse é o nosso recorte. No entanto, é um tema, por exemplo, que merece, né, discussões relacionadas também à questão de saúde pública, da rede de atenção psicossocial, porque a gente não vai dar conta dessa demanda sozinho, né? Não é só um consultório ou o consultório do psicólogo ali que vai dar conta disso. A gente tem uma demanda muito intensa no que se refere às questões de saúde mental. Então, para a gente começar, vamos entender um pouco o que nós chamamos de transtorno depressivo maior. Quando a gente fala no cotidiano sobre depressão, nós costumamos falar, nos referir, né, usar esse termo depressão para um conjunto de sinais e sintomas que estão ali relacionados, por exemplo, à presença de uma emoção, né, de um sentimento de tristeza, que estão relacionados muitas vezes à falta de prazer pelas coisas na vida, né, alterações do sono, até mesmo irritabilidade. A gente costuma pegar todo esse conjunto e colocar ali nesse nome depressão. O que nós temos de atualização hoje, no que se refere aí aos manuais, né, manuais clínicos, o DSM, que é o mais famoso, né, na atualização DSM-5-TR, que é o mais recente, nós vamos ter ali um conjunto, né, de transtornos chamados de transtornos depressivos, que vão envolver ali, desde, por exemplo, a antigamente chamada distimia, né, transtorno depressivo maior, que é o que a gente vai falar hoje, entre outros. Então, no caso, quando a gente se refere, né, a esse quadro geral aí do que socialmente nós chamamos de depressão, muitas vezes a gente está colocando, né, dentro do que é esse quadro do chamado transtorno depressivo maior. Então, é interessante a gente entender que existe, né, a gente tem aí o transtorno depressivo maior como sendo uma dessas possíveis psicopatologias que traz sofrimento ali para a pessoa, né, na sua vida, enfim. E é importante também
a gente diferenciar, né? O que se configura de fato como um transtorno depressivo maior de outras situações, como, por exemplo, quando a gente fala de questões relacionadas ao luto, né? Perdas, luto, a gente precisa observar aí que existe uma diferença, né? É esperado que em uma situação de perda, em uma situação de luto, a gente tenha, de fato, ali a perda mesmo de prazer por diversas coisas antes realizadas, alterações do sono, sentimentos de tristeza. Faz parte aí desse processo, desse contexto. Processo esse, inclusive, que pode levar alguns anos, né, aí para que a pessoa consiga construir ali, reconstruir a sua vida a partir desse evento, né? Então, quando a gente fala dessas circunstâncias, quando nós falamos de circunstâncias do dia a dia que podem nos trazer tristeza, como, por exemplo, de repente você descobrir ali uma decepção amorosa, um projeto, um plano que não deu certo, é esperado que a gente se sinta assim, triste, chateado, né, com raiva, mais irritado, enfim. Então, a primeira coisa, gente, que é importante é a gente fazer essa diferenciação. O sentimento de tristeza, como seres humanos, né? E aí sinto lhe dar essa notícia, a gente não vai conseguir extinguir. Nós vivemos hoje um contexto social, né? Assim, isso é uma perspectiva minha, mas eu já vejo vários sociólogos, filósofos também trazendo essa ideia, né? Esse conceito, já parte daí. A gente vê uma sociedade que ela está muito pautada nessa questão do prazer imediato, de uma felicidade extrema, constante, como se não houvesse outras possibilidades de emoção. E elas existem. No entanto, o que acontece é que, para algumas pessoas, a gente pode ter um modo de funcionamento que ele passa ali a sofrer, né, a passar por algumas alterações, algumas mudanças, e aí é como se essa pessoa entrasse em um grande ciclo, onde ela sente, ela percebe, né, que o seu corpo não responde mais da mesma forma, a sua sensação ali de satisfação ou prazer em algumas coisas, ela não acontece mais. Muitas vezes vem um humor mais triste ou até mesmo uma perda de sentido, né, em relação às coisas ali da sua vida, do seu cotidiano. E ela procura, muitas vezes, uma explicação, né? O que está acontecendo? Aparentemente, não aconteceu nada, né? Um evento assim marcante, mas eu me sinto assim. Eu me sinto desse modo. Então, a gente vai ver que quando nós temos essa configuração, esses critérios, né, ali presentes, onde a gente tem um humor mais deprimido, onde nós temos ali a falta de prazer e de interesse, né, na maior parte do tempo e na maioria das coisas, afetando várias áreas da vida da pessoa, onde nós temos alterações do sono, ou a pessoa tem insônia, ou ela dorme demais, né, ela acaba tendo a necessidade de um sono, né, ali, além do que seria esperado. Quando a gente vê alterações, por exemplo, no apetite, ganho ou perda de peso significativo em um curto período de tempo. Entenda, é o conjunto de tudo isso, somado, né, ali a essas alterações fisiológicas, neurobiológicas e a um sofrimento significativo dessa pessoa. Quando a gente tem esse conjunto, aí a gente já vai começar a observar que sim, pode haver ali, né, a presença, né, de repente, de um diagnóstico de transtorno depressivo maior. Eu acho que é muito importante a gente falar que é uma condição, né, ali, clínica, enfim, que ela afeta muito a vida da pessoa. A gente vê que hoje muito da questão da chamada incapacidade, né, laboral, na verdade a pessoa não conseguir realizar o seu trabalho, não conseguir levantar às vezes pela manhã e ir até o trabalho, a gente vê que a depressão é um desses fatores aí, né, um dos transtornos que está aí nesse top de transtornos que são incapacitantes, né, na vida da pessoa. Ela percebe a sua vida ali parada, estagnada. E aí por isso que pra gente é tão importante, pessoal, a gente ter um conhecimento, né, sobre como que isso se configura. E claro, aqui a gente vai falar a partir do olhar da terapia cognitivo-comportamental, como que a gente trabalha,
né, aí com a intervenção clínica para promover, né, para o paciente uma maior qualidade de vida, bem-estar, né, e até mesmo a remissão desses sintomas. Um ponto também que eu acho muito relevante da gente falar aqui é que a gente tem, né, assim, a nossa sociedade trabalha muito com uma visão de um princípio curativo, no sentido de eu vou ao terapeuta, eu vou fazer lá a terapia, né, e tudo, vou fazer as minhas sessões e eu vou extirpar, né, vou me curar aqui desse problema, né? Ele não vai mais retornar, como a ideia, por exemplo, de uma patologia que a gente observa concretamente, eu tomo a medicação, ela some e não volta mais. Quando nós falamos, né, aí no que se refere aos transtornos psicopatológicos, a gente está falando, pessoal, de maneiras de funcionamento que envolvem as nossas emoções, que envolvem aspectos neurobiológicos, envolvem fatores muitas vezes hereditários, genéticos, é multicausal, né? Nós não temos uma causa única. Então a gente vai ter toda uma interação disso, né, com fatores aí do próprio desenvolvimento psicológico e do próprio contexto de vida dessa pessoa que podem proporcionar, né, fazer com que isso venha à tona. Então a gente trabalha com a ideia da remissão de sintomas. Essa pessoa ela vai sim retomar a sua vida, né? Ela tem aí como reconstruir a sua vida, a si mesmo, mas sempre, né, ali tendo essa consciência de que ela precisa, né, é necessário repensar alguns pontos aí da sua jornada para que ela possa ter uma maior qualidade, que em algum momento, algum lapso ou recaída ele pode acontecer. E aí a gente trabalha também essa prevenção aí das recaídas, certo? Então esses pontos são muito importantes para que a gente possa entender, né, qual que é essa visão geral, o quadro geral, né, de um transtorno depressivo maior, quando a gente recebe isso no nosso consultório, certo? Quando a gente recebe como demanda clínica. Então a gente vai ver, pessoal, que existem aí, como nós falamos, esses fatores, esses critérios que são importantes da gente observar, né? E avaliar aí a frequência deles, avaliar o período, né, com que eles acontecem, a intensidade e também se não há ali outros contextos associados que explicam melhor essa hipótese, como a gente falou aqui da questão do luto, por exemplo, né? Que é algo que a gente vai ver que traz ali uma explicação em relação, por exemplo, ao sentimento de tristeza intensa que a pessoa esteja passando, certo? Então, a gente vai avaliar isso. Nós vamos observar também que no Brasil, na verdade, no Brasil, e quando a gente pega também os manuais, né, que trazem dados internacionais, a gente vê que há uma prevalência maior entre as mulheres, né? E existem aí questões socioculturais, socioestruturais que estão relacionadas também com a depressão. Nós vamos ver, por exemplo, nessa atualização aqui do DSM, ele traz, né, que alguns fatores que estão relacionados o quê? A pobreza, marginalização e o racismo, eles estão diretamente relacionados com o curso, com o desenvolvimento da depressão. Então, quando a gente fala, veja, novamente vou falar o que eu pontuei no início aqui da nossa live, né? Falar de saúde mental não é só falar da descrição dos sinais e sintomas, é a gente falar de todo o contexto que envolve, né, todos os fatores que envolvem aí o surgimento, né, ou proporcionam aí o surgimento de um quadro, por exemplo, depressivo. E aí nós temos fatores biológicos, né, a gente vai ter aí fatores hereditários, neurobiologia, nós temos fatores aí emocionais, psicológicos e temos também fatores sociais, né, que vão ser muito importantes para o curso aí do quadro depressivo, tá? Quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ver um modelo de trabalho voltado para a intervenção, né, aí nesses quadros. A gente vai ter para diversos quadros, inclusive nós vamos ter modelos também para circunstâncias onde não há, né, nenhum diagnóstico. No entanto, quando a gente fala da TCC, dentro, né, dessa questão aí da depressão, a gente vai ver que existem muitos estudos, né? A gente tem muita pesquisa, muita produção voltada para essa temática, até pelo fato de ter sido ali a temática pioneira, né, dos estudos do Aaron Beck, onde ele começou, né, ali
a investigar e a levantar suas hipóteses acerca desse modelo cognitivo, né? E aí, a Flaviana comentando aqui, né? Somos seres altamente complexos, isso mesmo, nós somos seres complexos, então a explicação não seria diferente, não seria simplista, né? E o que a gente vê muitas vezes é essa explicação simplista, né, no nosso cotidiano. As pessoas trazendo a ideia, né, lá da motivação, motivacional, você faz, se você quiser, você consegue. E muitas vezes a pessoa, ela quer e ela não consegue. Ela não consegue porque o corpo não responde, emocionalmente é difícil de lidar. Então a resposta, ela não seria diferente. É uma resposta complexa para questões complexas, né? Então a gente vai ver que dentro aí da TCC nós vamos ter inicialmente a busca por compreender o modo, né, ali, digamos, de funcionamento cognitivo, emocional, dentro do transtorno depressivo maior. Pessoas que apresentam, né, esse diagnóstico e como que o seu modo de pensar, de enxergar a vida, ele vai estar sendo afetado aí por essa questão do transtorno, né? E aí a gente vai ver que dentro da proposta da TCC nós temos uma coisa chamada modelo cognitivo. E o que é o modelo cognitivo, né? Ele nada mais é do que uma forma da gente compreender a estrutura, né, ali a formação desse pensamento, que perpassa desde pensamentos que estão no nível mais consciente, os chamados pensamentos automáticos, perpassam as nossas crenças, valores, regras pessoais, as crenças intermediárias, né? Os nossos valores pessoais, regras pessoais. E também a gente vai ver aí, né, a questão das crenças nucleares, que seriam esses grandes princípios, né, grandes conceitos norteadores da vida da pessoa. Nós temos ainda a ideia de esquemas, né, que seria, digamos, todo um conjunto, todo um aparato, né, a reunião dessas crenças nucleares aí, em torno, né, de determinadas situações e que elas podem desencadear reações emocionais, comportamentais bem intensas. Então a gente vai ter dentro do modelo cognitivo essa estrutura. Pensamento automático, que é aquele pensamento que ele pode surgir de uma forma intrusiva, a gente não controla e muitas vezes a gente não para refletir, para ficar pensando sobre ele, né? Nós temos as nossas regras e valores, temos as nossas crenças nucleares. E aí, quando a gente fala desse modelo cognitivo, é bem interessante que o Aaron Beck ele vai trazer o seguinte ponto, que nas pessoas que apresentavam, né, na sua pesquisa, apresentavam esse quadro depressivo, ele conseguia observar que existia uma visão negativa sobre 3 aspectos. Uma visão negativa sobre si mesmo, né? Então, muitas vezes, um autoconceito relacionado à incapacidade, ao fracasso, né? Coisas do tipo, eu não consigo fazer nada direito, ou as coisas nunca dão certo para mim, né? Tinha muito esse modo de funcionamento de olhar para si de um modo negativo. Olhar para o mundo e a realidade também de um modo negativo, né? Muitas vezes vendo o mundo como um lugar inseguro, perigoso, incerto, né? Isso de um modo generalista. E também acerca do futuro, né? Um pensamento negativo acerca do futuro. Muitas vezes não conseguir, né, enxergar a si mesmo, tendo, por exemplo, pelo menos alguns aspectos, né, ali que seriam interessantes, onde ele conseguiria realizar suas atividades, sonhos, projetos, enfim. Então a gente vai ver essas dimensões aí, né, sendo perpassadas por uma forma de compreensão mais negativa, né, aí, de si mesmo, do outro, da realidade, enfim. Onde as possibilidades que essa pessoa traz, geralmente, elas estão associadas, né, ali aos piores cenários possíveis, né? Ela não consegue enxergar um cenário onde algo de ruim não vai acontecer. E aí ele começou a observar essa estruturação, a presença aí, né, desse modelo de funcionamento. Com base nisso, né, o Aaron Beck vai trazer que o quadro depressivo ele apresenta como uma característica, né, um modo de funcionamento onde toda maneira da pessoa enxergar, imagine como se você estivesse
ao nascer, né, ali você ganha uma lente específica. E em algum momento da vida, você decide, né, ou em alguma circunstância, essa lente é trocada por uma lente de outras cores, por uma lente cinza, por exemplo. E você passa a enxergar a vida a partir dessa lente cinza, né? A partir dessa cor aí, na verdade, desse cinza em todas as nuances. Então, aquilo que antes tinha sentido, aquilo que antes tinha cor para aquela pessoa, passa a não ter mais. E aí a gente vê, né, tanto esses sintomas físicos no que se refere à falta de motivação, né, à falta ali de energia, mas também no nível emocional, né? Quando a gente vê aí, por exemplo, essa relação entre o pensamento, a emoção, uma tristeza muito presente, ou até mesmo, né, a tentativa de sentir alguma emoção e a dificuldade de reconhecê-las. A pessoa se percebe às vezes inerte, né, parada ali na vida. Então a gente vê que esse modo de funcionamento ele começa a acontecer. Diante disso, então, Suzane, diante disso a gente já sabe, né, que no quadro depressivo a gente vai ter essa forma de enxergar a vida, que isso acontece em decorrência de uma série de processos relacionados aí à questão neurobiológica, mas também ao modo como essa pessoa, né, dá a interpretação, o significado para as suas experiências de vida. Diante de tudo isso, o que é que a gente faz? Como que a gente trabalha? E aí é onde vem, né, aqui o cerne, o coração da nossa aula, que é a gente falar um pouquinho sobre como a TCC trabalha, né, com esses quadros depressivos. Um ponto bem interessante é que a TCC ela é muito conhecida e criticada, né, por ser uma terapia que utiliza de estrutura. Ela utiliza, por exemplo, de sessões mais estruturadas, a ideia da agenda de sessão, né? Ela utiliza de uma compreensão do processo terapêutico de um modo mais estruturado. E essa estrutura, muitas vezes, né, até mesmo pelos próprios terapeutas, né, da TCC, ela acaba sendo divulgada, entendida como sendo uma forma fechada e rígida de fazer TCC. Então, se eu não faço as 20 sessões que diz lá no livro da Judith Beck, eu não estou fazendo TCC. Então, a coisa não é por aí. Gostaria de começar já jogando a bomba nesse ponto, né? Não é por aí, certo? O que significa a gente trabalhar com uma abordagem estruturada? Significa que, dentro dos objetivos do nosso processo terapêutico, dentro das necessidades e preferências do nosso paciente, dentro dos recursos e técnicas que a abordagem nos oferece, a gente vai construir um plano de tratamento que ele tem início, meio e fim. Em vários livros, vários artigos na literatura da TCC, a gente vai encontrar essa ideia, início, meio e fim. Então, a gente vai ter um tratamento que ele passa ali por algumas etapas com o objetivo de promover, né, de trazer mudança clínica, mudança terapêutica. Esse é o nosso objetivo. E do nosso paciente também. Quando o nosso paciente nos procura, né, ou consulente, eu gosto muito dessa palavra também, consulente, né? Quando ele nos procura porque existe algo ali que ele precisa olhar, aprender a lidar e gerar algum tipo de mudança, né, ali para ele na sua vida. Então, o nosso objetivo é, por meio desse planejamento, né, que a gente vai ver que ele começa com o que nós chamamos de conceitualização de caso, né, ou formulação de caso, mas a partir desse planejamento a gente vai ter aí algumas etapas, onde nós vamos trabalhar em 3 dimensões, né, 3D aqui. Nós vamos trabalhar, né, estratégias e técnicas cognitivas, que vão focar realmente aí na reestruturação das cognições, na mudança mesmo, né, dessa interpretação. Nós temos as técnicas comportamentais, que aí elas vão atuar em um nível do comportamento, e aqui a gente vai beber da referência do Skinner, não tem como, né? A gente vai ter que pegar a referência dele. E também, aí essa que é esquecida muitas vezes, as estratégias experienciais, porque a gente precisa trabalhar a emoção. A emoção, gente, ela é chave, né, aí nesses processos. Se a gente fala de emoções, por exemplo, quando nós estamos em uma determinada situação, a gente dá uma resposta a uma situação,
A emoção, ela chega primeiro, ela chega antes do pensamento, né? Tem ali uma pequena diferençazinha, milissegundos, mas a gente sente, depois a gente pensa sobre o que a gente sente. Então, a gente integra também aqui as estratégias experienciais. Muitas delas a gente vai ver aí, né, nos livros de regulação emocional em psicoterapia, né, que vão trabalhar com as estratégias experienciais. Então, a gente vai trabalhar nesses 3 níveis, mas a gente vai trabalhar isso dentro de um planejamento, certo? E aí, se a gente for falar aqui, né, de um protocolo ou planejamento, né, ali clássico para a intervenção em transtornos depressivos, a gente vai falar aí de um planejamento que a gente tem pelo menos 3 momentos. Um primeiro momento, um parêntese, antes de eu continuar. 3 momentos fora, né, as primeiras sessões, né, de avaliação, anamnese. Aqui a gente já está falando do momento mesmo da gente começar a intervir, né? Então, a gente vai falar aqui dessa etapa posterior a esse momento de avaliação e de levantamento de informações, histórias de vida e tudo isso. Então, a gente vai ter aqui 3 etapas, né, 3 momentos importantes aí na intervenção dentro do transtorno depressivo maior. O primeiro deles vai se referir a identificar, conhecer, né, e começar ali a trabalhar a questão da modificação de pensamentos, né, e também ali de crenças intermediárias. É nesse primeiro momento onde muitas vezes, junto com o nosso paciente, a gente vai buscar entender o quê? Que pensamentos automáticos, né, ali, quais os pensamentos estão presentes nas situações que ele vivencia no cotidiano, né? Se existem regras e valores que estão ali orientando, às vezes trazendo algum tipo de sofrimento para ele, certo? Os pensamentos muito focados, por exemplo, ruminativos, né? Focados ali em uma mesma situação e onde aquele conteúdo que traz sofrimento, ele fica ali ruminando, né? E o paciente fica, por exemplo, pensando, não sou capaz de fazer isso, mais uma vez não consegui, e aquilo não sai ali do pensamento dele, gera um sofrimento muito grande. Então, o primeiro momento é o momento da gente, juntamente, né, de mãos dadas com o nosso paciente, porque a TCC é uma abordagem colaborativa. A gente trabalha em colaboração junto com o nosso paciente. Esse é o momento da gente construir, da gente entender esse modo aí de funcionamento desse pensamento, como que isso se estrutura e como que isso afeta as diversas situações do seu dia a dia, afeta ali as suas emoções, né, e vice-versa, e também os seus comportamentos. Esse é o primeiro momento. A primeira coisa que a gente faz ali é essa questão de trabalhar pensamentos automáticos. A gente vai trabalhar, né, lá o chamado RPD, o registro de pensamentos. A gente vai fazer a conceitualização, começar, né, porque a conceitualização vai durante todo o processo. E o que é conceitualização? A conceitualização, ela é como um mapa, né? Ela é como, digamos, a espinha dorsal ali de todo o plano de tratamento dentro da TCC. A gente vai levantar dados da história de vida da pessoa, nós vamos identificar situações que têm uma relação com alguns pensamentos automáticos, vamos ali identificar junto com a pessoa emoções que estão presentes nessa situação, como ela reage, quais são as suas atitudes, o comportamento dela, né, diante daquilo, o significado que a emoção e o pensamento têm para ela. A gente vai trabalhar todo esse aparato aí de informações, né? E a gente vai também buscar levantar pontos fortes, né? A gente também trabalha com os pontos fortes que a pessoa apresenta. Então, gente, se alguém tem interesse na TCC, quando você vai trabalhar com o paciente, o foco não é só o problema, não é só ali a questão, é a depressão, é o pensamento. A gente vai levantar também informações sobre isso, mas o foco é entender as estratégias também de regulação que esse paciente já tem, que ele já traz, ele já aprendeu ali ao longo da sua história de vida, e isso é algo que o ajuda em diferentes situações. Então, a gente trabalha, dá o start na conceitualização, trabalha aí com essa questão dos pensamentos, né? Os pensamentos aí automáticos ou intrusivos. E depois a gente vai caminhando para quê? Para observar a maneira, né? O estilo de relacionamento interpessoal do nosso paciente. Como que é
né? Como que ele se organiza aí internamente no que se refere a essas relações, como é para ele se relacionar, qual é a rede de vínculos que ele tem, né? A gente vai observar tudo isso nesse segundo momento, né? Observar aí, por exemplo, se existem alguns padrões de esquiva, né? De fuga nas relações, que situações trazem para ele ali, né? Tanto essa questão da fuga, né? Da esquiva ali na situação, mas também trazem vários pensamentos que acabam fazendo com que ele entre, né? Nesse círculo aí, círculo não, gente, nesse ciclo de manutenção, né, aí dos pensamentos e emoções que envolvem o quadro depressivo. Então a gente vai começar a aprofundar um pouquinho. A gente colocou no início, a gente coloca o pezinho ali na beira, né, do mar, e depois a gente vai caminhando para mergulhos mais profundos, né? Então a gente vai trazer esse foco no estilo do relacionamento. Num terceiro momento, né, já quando a gente está trabalhando bem essa questão dos pensamentos, o paciente, né, ali está junto com a gente, engajado nesse processo, a gente consegue falar sobre essas emoções, sobre essas situações que ele vivencia. Aí é onde também a gente começa, né, a integrar, a trazer as propostas relacionadas ao comportamento, né? Gente, entendo, vou dar só um parêntese porque eu acho que é importante. Porque muita gente diz, então por que não pode trazer o comportamento logo no início? Por que a gente não começa então já trazendo? Olha, a gente tem essa divisão de um modo didático, né? E de um modo em que a gente possa preparar o terreno para que o nosso paciente ele consiga, né, ali realizar essas mudanças comportamentais. Porque o que acontece? Eu vou lá, logo de cara já começo a propor várias coisas, né? Não, a gente vai essa semana, vamos pensar em fazer isso, vamos pensar em modificar tal coisa, vamos pensar em uma atividade nova. E aí, esse paciente que chega fragilizado, que chega ali no contexto terapêutico, muitas vezes com uma sensação de incapacidade enorme, sofrendo com isso, ele vai e começa a tentar. O que acontece nas primeiras tentativas? Ele está ali se sentindo desmotivado, ele está ali se sentindo muitas vezes desinteressado nas coisas, ele começa a tentar e ele não consegue manter a tentativa, né? E aí o que acontece? Ele deixa ali a tarefa pela metade, ao deixar a tarefa pela metade, começam a vir os pensamentos, eu não fui capaz de fazer, eu não fui capaz de terminar, de concluir. Junto com isso, ele já está se sentindo desconfortável, se sentindo triste, se sentindo mal. O que acontece? A gente retroalimenta esse ciclo de manutenção. Volta ali, né, todo esse ciclo, né, ali acontecendo, e aí o paciente volta depois, né, na outra sessão, ou 15 dias depois, dizendo, olha, eu não consigo, não dá para mim, eu acho que... Aí vem aquilo, né, eu acho que não tem jeito, que não tem solução. Então, a gente tem que ter um certo cuidado nessas propostas. Mas uma vez preparado, né, esse terreno, a gente pode começar com esse processo de observar essa questão comportamental. E aí, hoje, a gente tem alguns estudos, né, e dentro do campo da psicologia comportamental, a gente tem alguns estudos que se referem à chamada ativação comportamental. O que é isso, né? A ativação comportamental, ela vai trabalhar com um enriquecimento, né, do ambiente, um enriquecimento do contexto ali da vida dessa pessoa, no sentido de começar a observar, a identificar que elementos, que atividades, que situações na sua vida são situações reforçadoras ou que já foram, né, em algum momento ali, e que nesse momento, tanto por conta, né, desse conjunto aí de emoções, sentimentos, pensamentos, mas também da avaliação que ela faz acerca dessas situações, elas estão paralisadas. E aí, por meio desse processo, o que a gente vai fazendo? A gente pega ali, por exemplo, uma determinada atividade, né, uma tarefa específica, e a gente quebra isso em passos menores. É o famoso passo a passo, né? A gente vai trabalhando passo a passo e não com a dimensão de algo muito complexo, né? Então, pequenos passos no cotidiano. E uma vez que aquele pequeno passo esteja estabelecido, a gente segue para o próximo. A gente vai para o outro passo, né? Não tem problema. Então, é muito interessante a gente observar que é um trabalho, gente, que ele vai ser realizado de forma processual.
Quando a gente fala, né, a gente escuta aí pela internet, redes sociais, enfim, a TCC, ela é uma abordagem objetiva, ela vai trabalhar, né, de forma objetiva, nós vamos ter ali, de uma forma mais rápida, algumas mudanças. A gente precisa ter um certo cuidado nisso. O que significa a gente dizer esse mais rápido, né, e esse objetivo? Objetivo no sentido de estruturado, né? E no sentido de, por exemplo, observar essas mudanças, é muito no sentido da gente conseguir avaliar, né, de forma processual aí essas mudanças. Então se trata de um processo em que a gente vai precisar, né, em momentos diferentes, ali utilizar de estratégias diferentes para proporcionar ao nosso paciente a oportunidade, a possibilidade, né, de alguns processos ali de mudança, certo? E aí, uma vez que a gente trabalha, a gente vai para ativação comportamental, essas crenças ali, né, já estão passando por essa reestruturação. Pronto, então, Suzane, acabou, eu posso dizer para o meu paciente que ele recebeu alta. Calma lá. Calma que dentro da abordagem a gente vai trabalhar com uma coisa que eu considero assim, a cereja, né, do bolo, é o suprassumo do trabalho, que é a prevenção de recaídas. Gente, vou voltar para o que a gente falou lá no início. Quando a gente fala de saúde mental, nós não estamos falando de algo simples, é algo complexo. E mesmo pessoas, né, que passam por um tratamento, né, ali prolongado, medicação, terapia, né, elas podem passar por momentos de lapsos e recaídas. E se o paciente ele sai, né, ali do atendimento, do processo psicoterapêutico, sem ele ter a noção, a ideia de que isso pode acontecer, o que geralmente a gente vê? Quando acontece, ele traz o quê? Não deu nada certo. A terapia deu errado, não funcionou. Eu pensei que tinha resolvido, não resolveu. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da prevenção de recaídas. E para isso, vou trazer uma metáfora que ela já é manjada, muito conhecida, né? Mas talvez você que está aqui assistindo, talvez você não conheça e vamos ver se ela vai fazer sentido aí para vocês, certo? Imagina que você comprou aí um conjunto de pratos lindo. Você estava sonhando aí com esse conjunto. Bonito, na porcelana, né? Pintadinho ali, ó, maravilhoso. E aí, muito alegremente, você foi lá e colocou, expôs ele lá na sua cozinha, na sua bancada, enfim. Em algum canto da sua casa, você expôs aí esse conjunto maravilhoso. Um belo dia, fazendo a limpeza, um desses pratos cai e se quebra. Poxa vida, e agora, né? Qual seria, vamos pensar aqui juntos, né? Qual seria uma solução ou algumas possíveis soluções para essa situação? Uma solução a gente pode pensar seria, bom, eu vou precisar juntar aqui os pedaços desse prato e tentar repor, né? Tentar ver se eu consigo ele de forma avulsa. Uma outra possível solução poderia ser o quê? Bom, quebrou, vou juntar e vou tentar seguir, né, aqui com o que continuou, né? Reorganizar aqui as coisas e manter o que está aqui. Uma outra opção poderia ser, já que um quebrou, eu vou quebrar todo o restante. Se eu não posso ter, né, o conjunto completo, eu não vou ter nenhum. Talvez você pensando agora, ouvindo, né, eu contar essa metáfora, você pense, poxa, não faz sentido nenhum eu quebrar todo o restante porque um se quebrou, né? Quando a gente fala da questão dos lapsos e recaídas, é algo similar, né? A gente está falando aqui, claro, de uma forma, né? Estou trazendo como uma analogia, né, gente? Forma simples. Mas é como se a gente estivesse falando disso. Então, às vezes, o que acontece é a pessoa teve todo um progresso, um processo ali riquíssimo, onde ela conseguiu, né, ali lidar com tantas situações, trabalhar emoções, comportamentos, pensamentos. E aí, às vezes, alguma circunstância da vida, ela pode desencadear, né, ali, por exemplo, um momento mais difícil, um humor mais deprimido, né? Ela pode começar a ter o quê? Um lapso, que seria, digamos, essa quebra, né? E aí, se a pessoa não tem noção, gente, de que isso pode acontecer, porque veja, a gente que é psicólogo, você que é estudante de psicologia, né? Talvez você já saiba, não, professor, mas realmente, a gente não pode imaginar que pronto, acabou, eu não vou nunca mais, é que nem a história da ansiedade, nunca mais vou sentir ansiedade. Todo mundo sente ansiedade, né? Então, é diferente do transtorno, por exemplo.
Então, se a pessoa ela não sai do processo com isso claro para ela, né, o que acontece é que se torna extremamente frustrante sempre que ela se depara com uma nova situação difícil. Porque qual é o primeiro pensamento que vai vir ali? Poxa, deu tudo errado. Mais uma vez deu errado, não fui capaz, né, de lidar. Então, a prevenção de recaídas é algo que a gente vai trabalhar. Quando a gente termina o processo, a pessoa não fica solta, né, ela não vai embora, não some do processo. A gente vai encontrá-la ainda durante alguns meses, né? Então, a gente espaça essa sessão, por exemplo, né? Se antes estava espaçado de 15 em 15 dias, a gente começa a ter de 20 em 20, depois uma vez ao mês, a cada 45 dias, 3 meses, até que a gente perceba que existe uma estabilidade, né? A permanência ali dos processos de mudança que foram alcançados e que a pessoa está conseguindo lidar com situações adversas ali do seu cotidiano. Então, gente, eu acho muito bacana a gente falar sobre isso, porque isso nos mostra, como nós falamos aqui ao longo dessa live, né, nos mostra aí, primeiro, a complexidade humana. Nós não temos respostas simples para algo que é complexo. Segundo, nos mostra a importância do vínculo, né? Eu sempre falo sobre isso e os meus alunos que estão aqui assistindo estão de prova, né? Eu sempre falo muito sobre essa questão do vínculo. Nada disso é possível se não tem vínculo, né? Se não existe essa colaboração, empatia, enfim. Vou fazer minhas as palavras da Judith Beck, né? Nós precisamos aprender boas habilidades da abordagem rogeriana. Acolhimento, consideração positiva, né? A gente precisa aprender, porque isso é muito importante. Mas, além disso, eu acredito, eu vejo que isso nos mostra o quanto a ciência psicológica é rica. E o quanto ela traz de benefícios, o quanto que ela traz ali de realmente de mudanças, né, ali na vida da pessoa. Não é algo, claro que a gente está falando aqui de algo perfeito, né? Mas a gente está falando de algo que trabalha, né, que se utiliza ali de pesquisa, de conhecimento científico para trazer qualidade de vida e saúde para a vida dos indivíduos, populações e grupos, né? Então, assim, a gente já está encerrando, tá bom? Se deixar aqui, eu vou ficar falando, né? Mas eu queria, primeiramente, né, trazer aqui alguns comentários que eu vi que apareceram aqui, tá? Tô vendo aqui os meninos comentando algumas coisas. Deixa eu ler aqui os comentários, olha só. Foi da Aldênia, né? O medo de deixar ir aquilo que de alguma forma colocamos como parte de nós, ou seja, isso acontece muito, né? Nos aprisiona aí na incerteza, insegurança. Sim, muitas vezes esse medo, a gente às vezes não aprendeu outra maneira de lidar com as coisas, né? E a gente vai tentando lidar como sabe, é o melhor que a gente pode fazer, né? E aí o processo terapêutico vem também para nos ajudar a ampliar isso, né? O Douglas aqui falando que a prevenção de recaídas é muito interessante. A Flaviana, né, muita curiosidade sobre a TCC, sobre essa questão dos transtornos psicopatológicos também, né? Ó, muito bacana, muito bacana. E algumas pessoas aqui dizendo que querem mais, né? Que legal, gente. E aí, assim, pra gente fechar, né, eu queria deixar aqui esse recado. Tô vendo, Vivi, mulher, tu chegou agora. Mas seja bem-vinda, viu? Deixar aqui algumas indicações, né? A gente tem indicações de artigos, eu posso colocar depois nos stories para que vocês possam ter acesso. Tem um livro do próprio Aaron Beck sobre a depressão, né? Que ele vai falar aí acerca das definições, teorias acerca da depressão, de onde que surge, de onde que ela vem. Todo mundo se pergunta isso e até hoje o que nós temos de resposta é que é algo multifatorial, multicausal, né? Não é algo de um fator isolado, mas é múltiplo, né? Mas existem diferentes teorias explicando, ele fala sobre isso. É um livro muito bacana também, certo? E para fechar mesmo, eu vim aqui, né, fazer essa live, primeiro, para a gente falar sobre essa temática, para a gente jogar uma luz sobre isso, não só, como eu falei no início, não é só setembro que a gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar em todos os meses do ano, a gente precisa desmistificar muita coisa, a gente precisa considerar as especificidades dos contextos onde as pessoas vivem, porque isso vai afetar também aí a prevalência e o surgimento aí
desses transtornos, né? No entanto, eu vim aqui também hoje para dar uma notícia muito bacana para vocês. Acredito que seja bacana, né? Eu espero que sim. Mas, como eu já tinha comentado, acho que eu soltei ali nos stories, né, em alguns momentos, eu já tinha comentado sobre o meu desejo, né, de ter um espaço onde a gente pudesse ter mais aprendizado, onde a gente pudesse ali ter alguns cursos, a gente pudesse ter semanas, né, ali de estudos, grupos de estudo. E esse espaço, nesse último mês, ele se tornou um pouco mais real, né? A gente deu um passo em relação a isso. É um espaço ainda, né, aqui no universo digital, mas eu consegui, né, dar o start, começar ali a oficializar a empresa de treinamentos e cursos, né, que é a SR Treinamentos, e nós vamos ter, já se prepare aí, bote seu calendário, né, que esse ano ainda a gente vai ter. Eu vou colocar aqui algumas informações. O nosso primeiro curso, que vai ser sobre essa temática. A gente vai falar de modo mais aprofundado, né, sobre a terapia cognitivo-comportamental, dentro aí dos transtornos depressivos. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da psicopatologia, essas teorias que envolvem a questão da depressão. Vamos falar aí, né, dessas etapas, dos protocolos ali para a gente intervir, e vamos falar também sobre processos, né, que estão relacionados aí com essa questão, né, desse sofrimento, do surgimento desse sofrimento, certo? Então, a live também é para essa notícia, tá certo? Isso é só o começo. Os alunos que estão aqui, né, e outras pessoas que me conhecem, você que não conhece, seja bem-vindo, bem-vinda, né, aqui, mas sabem que ensinar é algo que eu amo, né? Eu tenho realmente um amor pelo ensino, um amor por transmitir conhecimento, por gerar debate, né? E também para que a gente tenha uma formação dentro da psicologia, uma formação mais crítica, uma formação que traz um olhar, né, também sobre a questão da pesquisa científica. Isso é muito importante, né? E essas são algumas das minhas bandeiras, né? Desde o básico, Flaviana, a gente vai pegar desde o básico, tá? Esses cursos vão acontecer de forma online, tá certo? Para que mais pessoas tenham aí acesso. Vocês vão ver que vai ser algo que é acessível, né, ali para todo mundo, e para os alunos que estão aí, né, estudando e tudo. Tá? Vão ser voltados mais para estudantes de psicologia e colegas psis, né? Mas você que não é psicólogo, não é psicóloga, né, não faz parte desse universo, mas tem interesse, passa talvez por uma situação similar a essa que a gente está falando aqui na sua vida, na sua família. Eu quero te convidar para você estar com a gente aqui nesses momentos, né? Nesses momentos de debate, nos stories, onde muitas vezes eu trago algumas reflexões. A minha cabecinha, ela fervilha, gente, ela fervilha, né? E aí eu vou colocando lá essas reflexões com base nas leituras e experiências, enfim. Então eu quero te convidar também. E aí, para você, né, que não quer uma leitura técnica, não quer um contato, né, com algo mais técnico, por exemplo, existem alguns livros que falam sobre essa questão, né, da depressão e da TCC, mas com uma linguagem mais acessível, né? A gente tem aí, dias atrás eu indiquei um livro do Robert Liarri, né, A Mente Vencendo o Humor, onde ele fala um pouco acerca dessa questão das nossas emoções, pensamentos, comportamentos, é uma indicação. Tá? Mas fiquem atentos que depois eu vou trazendo alguns materiais aqui, indicações, para que vocês também tenham essa oportunidade de ler um pouco, de ter uma aproximação maior aí com essas temáticas, tá certo? Pessoal, ufa! Falei demais. Já não sei mais quanto tempo a gente está aqui, eu não sei se já está com não está com meia hora, está com muito mais, né? Eu pensei que estava com uns 30 minutos mais ou menos, mas não. Vencendo o Humor, Rosemilda, vou botar aqui, depois eu boto nos stories, tá? Colocar aqui. Esse foi um livro que o Robert Liarri fez exatamente com esse objetivo de ter uma linguagem mais acessível, que as pessoas pudessem, de modo geral, fazer uma leitura e entender, né? Ele traz muitos exemplos lá, certo? E aí, sim, Flaviana, vou deixar, eu espero que eu tenha
a habilidade aqui, mas eu vou deixar gravada, certo? Então, assim, gente, eu quero agradecer muito a presença, quem entrou e permaneceu aqui para me ouvir falar esse tempo todo, né? Trazendo aqui esse conteúdo. Foi feito com muito carinho, né? Pensando mesmo, assim, da gente abrir essa discussão, a gente falar mais sobre. Vamos fazer mais lives, vai ter mais momentos como esse. E eu quero, assim, convidá-los, né, para participar dando sugestões de temáticas. Isso é muito bacana. E quem tem interesse aí nos cursos, fique atento que nas próximas semanas as informações vão começar a aparecer por aqui, tá bom? E é isso, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Agradeço muito. E a gente se encontra aí numa próxima live. A gente vai pensar, vou abrir uma caixinha aqui nos stories e vocês vão colocando lá suas sugestões de temas pra gente ir trazendo aqui, beleza? Pode ser assim? Ó, o Douglas já falou, ansiedade, a próxima, né? Massa! Beijo, boa noite, até amanhã, Vivi! Tchau, 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 pessoal, boa noite!